Oi, gente rica! Essa é a semana do Evangelho de Lucas. Quem era Lucas? Um judeu ou um gentil? Quem era Timóteo, a quem ele destinou a sua carta? Qual a maior preocupação que ele viu assim no ministério de Jesus? Se você não sabe responder essas perguntas, fica comigo até o final, porque você vai descobrir essas e outras coisas interessantes. Bom, eu sou a Cristiane Oliveira e esse ano eu entrei no desafio de leitura da Bíblia, né, para buscar a história, para saber o que estava acontecendo no tempo que os autores escreveram todos esses livros. Qual era assim a cultura da época, entendeu? Quais eram assim os costumes daquele tempo em que eles viveram, para descobrir o significado dessas palavras usadas, das frases que se transformaram em versículos, que hoje assim nós repetimos sem conhecimento de causa. Bom, se esse estudo interessa a você, eu te peço, curta, compartilhe, me siga, aperte o sininho para o YouTube te avisar toda semana quando eu postar. Você está pronta? Pronto para começar? Então, papel e caneta na mão e simbora! Sente-se confortavelmente e vamos começar. Bom, Lucas, ele foi assim um dos seguidores mais fiéis de Paulo. Ele é um médico e eu descobri que lá no mundo antigo os médicos eram pouco em número, eram caros e limitados em conhecimento de tratamentos assim efetivos, né? Só a título assim de conhecimento, muitas pessoas passavam por muitos rituais em busca da cura. E para o povo, aquelas curas de Jesus assim influenciavam, mostravam, né, na verdade, o poder de Deus que existia nele, porque apontava sempre para a restauração da criação de Deus. Às vezes Jesus apenas tocava nas pessoas. Outras, ele fazia perguntas para elas terem certeza do que elas queriam. Teve certa ocasião que Jesus aplicou lama nos olhos de um cego. A intenção dele era recordar a criação divina do gênero humano quando foi moldado pelas mãos de Deus, diretamente do pó da terra. Outras vezes ele simplesmente dava uma ordem e simplesmente acontecia. Uau! Lucas era assim um homem muito entendido da cultura grega. E o nome dele é grego também, tá? E você sabe o que significa? Vou te contar. Lucas é aquele que leva a luz ou que é iluminado. Os historiadores, eles não sabem ao certo se ele era judeu ou se era um gentil convertido. Agora eu posso te afirmar que se ele era convertido, o conhecimento desse homem sobre o Antigo Testamento era simplesmente extraordinário, digno de um judeu. E o relato dele é assim considerado como assim a melhor descrição sobre a vida de Jesus em toda a Bíblia. Ele é um historiador e um biógrafo de excelência, apesar de não ter andado com Jesus, né? Antioquia da Síria ou Filipos podem ser uma das duas cidades onde ele pode ter nascido, né? Os estudiosos acreditam que Lucas escreveu o seu evangelho lá de Cesareia Marítima ou de Roma, onde Paulo estava preso. Ele também é o autor de Atos dos Apóstolos. Ele escreveu as suas cartas assim para alguém que se chamava Teófilo. Eu já falei sobre o nome Teófilo em outro vídeo, e Teófilo significa amigo de Deus. Isso porque eu me lembro porque eu tenho um tio que é chamado Teófilo. E esse Teófilo de Lucas, ele provavelmente era assim, um oficial romano, pertencente à classe alta grega e muito rico, mas que não era cristão. Mas ao mesmo tempo, você vê que o Evangelho de Lucas busca fortalecer a fé de todos os crentes e responder aos ataques mais refinados por parte dos não cristãos. Lucas, assim, apresentou, gente, um relato claro, muito coerente das palavras e das ações de Jesus. Eu tenho certeza que depois de assistir esse meu vídeo, você vai querer ler ou reler de forma assim
meticulosa, porque você vai perceber que ele pesquisou a fundo para criar esse registro ordenado, né? Você também vai observar como ele assim foi preciso em relação aos títulos dos oficiais e líderes da época em várias cidades, né? E esses são assim os detalhes que revelam o compromisso do autor com a exatidão. Havia assim muitos relatos orais, né, e alguns registros escritos dos milagres e dos ensinos de Jesus, né? E por isso assim não havia razão para questionar. E os estudiosos dizem que Lucas utilizou o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro a escrever, né, como assim fonte para ele. Logicamente que fez mudanças significativas e imprimiu o jeito dele, né? Além de incluir informações que ele também recebeu de Paulo e de vários outros líderes da época. O Evangelho de Lucas, ele foi assim escrito para os gregos e que tinham assim uma cultura mais ampla, que amava o belo, amava a retórica e a filosofia, né? Lucas, ele apresenta Jesus aos gregos como assim um homem perfeito. Ele fala muito da humanidade de Jesus. Para ele, Jesus era o Deus homem solitário. E como médico, ele nos dá assim informações minuciosas em relação ao nascimento miraculoso de Jesus. Gente, o Criador desse universo entrou nesse mundo como qualquer outro homem. E esse é o mistério dos mistérios. Para não ficar diferente, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço em todos os outros livros, né? Vou dividir em temas, porque eu acho que assim, na hora que você for ler, fica mais fácil para você assim, perceber, né, esses dados e eles vão assim saltar aos seus olhos, né? Então vamos lá. Eu vou dividir Lucas em 4 temas. O primeiro é assim a universalidade do Evangelho, porque aqui Lucas registra o nascimento de Jesus, o ministério dele, a morte dele, a ressurreição, e diz que as boas novas do Evangelho são para toda a humanidade. Por isso que ele traça assim, uma linha ancestral de Jesus desde Adão, entendeu? Para fazer assim, uma conexão com toda a raça humana. Só Lucas registra também a visita de Jesus ao templo quando ele tinha 12 anos de idade. E através das primeiras palavras de Jesus, ele assim registra o alto testemunho da divindade dele. Olha só o que Jesus fala. Não sabeis que me comprias estar na casa do meu Pai? Ai, gente, isso é muito lindo, é muito profundo, né? Lucas, ele assim escreve a biografia de Jesus através assim do seu olhar clínico, entendeu? Humano, né? E ele registra desde o Jesus que criou as boas novas até o prosseguimento por parte da igreja em Atos, né? Porém, eu te digo que esses atos não foram encerrados com a escrita de Lucas, mas eles continuam até hoje com os meus atos, com seus atos no livro de Deus. Para e pensa, que história você está vivendo e contando? O que vai ser lido a seu respeito no livro de Deus da vida na eternidade? Isso é muito profundo. Onde está o seu coração? Reflita sobre isso. É muito importante. Bom, vamos lá? Segundo tema? No segundo tema, a gente vai falar sobre os interesses pelas classes sociais desprezadas. Porque nesse evangelho, Lucas assim registra o interesse de Jesus pelas mulheres, pelos pobres e pelos oprimidos, além assim dos diversos grupos étnicos, religiosos, econômicos e sociais, né? O primeiro sermão que Lucas cita de Jesus foi quando ele fala está lá no livro de Isaías, no capítulo 61, quando Jesus diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, cura e libertação aos quebrantados,
e apregoar o ano aceitável do Senhor. Uau, olha, gente, é incrível. E Lucas continua, né, descrevendo os diversos feitos de Jesus. Só Lucas fala da cura da orelha de Malco, que foi tirado com a espada, né, por Pedro, né? E isso além de nos mostrar a misericórdia profunda de Jesus com um ladrão na cruz. Ele é, assim, o escritor que mais tem a dizer sobre a mulher. Ele menciona a compaixão de Jesus pela viúva de Naim e a sua profunda misericórdia daquela mulher pecadora das pedras e tudo mais, né? Sem contar a consideração pelas crianças. Só Lucas conta que Jesus chorou quando contemplou Jerusalém lá do Monte das Oliveiras. Só ele nos conta do suor de sangue lá no Getsemane, através da sua visão de médico. Gente, Lucas é um livro poético. Ele assim descreve o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico dos anjos, o cântico de quem mais? De Simeão. Só um homem como ele, sensível e culto, poderia ter tido cuidado de registrar esses louvores a Deus. Vamos lá para o terceiro tema? Arrependimento. Sabe por quê? Esse tema é muito importante para Lucas, que ele registra nas parábolas do filho pródigo, na parábola do fariseu e publicano, na história de Zaqueu. O arrependimento exige assim uma reorientação radical para Deus, que então assim conduz à reconciliação das relações humanas. Não adianta só dizer, eu perdoo, eu estou arrependido. Não. Você tem que ter uma modificação interna, uma transformação, entendeu? Não adianta ser só de boca para fora. Vamos lá? Quarto tema. A riqueza. Veja como Lucas destaca a situação do jovem rico lá na Bíblia. Apesar do jovem conhecer assim os mandamentos, ele endureceu o coração dele. Lucas, ele assim acentua os aspectos éticos da vida cristã, tornando claro que o arrependimento, né, no terceiro, envolve mudança de atitude e mostra, em relação à riqueza, como as pessoas lidam com o dinheiro e registrou que Jesus reprova a avareza, que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus advertiu: não fiquem ansiosos com a vida, quanto a que comer, nem pelo corpo, quantas roupas para vestir. Porque a vida é muito mais importante do que a comida e o corpo muito mais importante do que as roupas. Olhem para os corvos, eles não plantam, não colhem e não têm depósito para guardar os alimentos. E mesmo assim, eles passam bem, porque Deus cuida deles. E você vale muito mais para Deus do que as aves. Observe os lírios do campo, que não fiam, que não tecem. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Pois é. Fica ligado no reino de Deus, porque Ele lhe dará todas as coisas. Lucas nos dá assim o poder, sabe, de voltar e ouvir Jesus pregando todas essas palavras, como se nós estivéssemos lá ao lado de Jesus, andando por aquelas montanhas, por todos aqueles lugares. E nem Lucas andou. Isso é um espetáculo, isso é maravilhoso, né? Logo no início do Evangelho, quando eu abri, logo em Lucas, no capítulo 1, se não me engano foi o versículo 23, quando ele diz que Zacarias havia completado o serviço no templo e voltou para casa, né? A gente tem que dar assim, a gente tem um dado muito importante para fazer contas e saber que mês nasceu João Batista e, consequentemente, o mês que nasceu Jesus. Porque muita gente ainda acredita que Jesus nasceu em dezembro, né? Por causa do Natal, né?
Mas dezembro é uma data, gente, estipulada em comemoração, várias coisas que depois eu conto, né? Mas na verdade é inverno. E muitas vezes neva lá em Israel. E jamais ninguém sairia andando, atravessando, subindo, descendo montanhas para chegar à sua cidade de nascimento, para fazer um censo. Ai, gente, e com a Bíblia, a gente fica sabendo que cada sacerdote era responsável pelo serviço de uma semana no templo, uma vez a cada 6 meses, né? Isso acontecia desde a época de Davi, que eles foram organizados em 24 turnos. Quem tem interesse, pesquise lá em 1 Crônicas e em Neemias. Eu vou procurar e deixar aqui na descrição, tá? Os capítulos. Uma outra curiosidade que eu vou passar para vocês é que eu descobri, quando eu estava em Israel, que 30 anos é a idade que o homem é considerado maduro para assumir o seu ministério. Por isso que Jesus só começou o ministério dele aos 30 anos e que durou 3 anos, né? Onde depois ele foi crucificado e ressuscitou. Eu também descobri que nos tempos antigos, um casal não ter filho era assim um sinal de um desfavor de Deus, sabe? E era também comum presumir que a calamidade só acontecia aos maiores pecadores. Lembra de Isabel? Prima de Maria, que mãe de Jesus? Isabel deu à luz a João Batista. Mas antes, ela também era estéril. E ela também deu à luz em sua velhice. Lembra da quantidade de mulheres estéreis que eu já até comentei aqui em vídeos passados? Começando por Sara, né? Nossa matriarca que teve Isaac, o filho da promessa, aos 90 anos de idade. Só Deus mesmo, gente. Ele pode todas as coisas, né? Em Lucas, a gente também fica sabendo que as sinagogas, elas não eram usadas apenas para o ensino da palavra e adoração a Deus, mas era também assim para, como é que se fala? Servir como administração da comunidade, né? E para confinamento das pessoas que eram acusadas e que estavam aguardando julgamento. É incrível. Quanto mais a gente estuda e pesquisa, mais a gente amplia a nossa visão, nosso conhecimento e nunca mais volta para o mesmo lugar. Outra coisa, Belém de Judá, onde nasceu Jesus, era um povoado antigo já na época. Foi assim um lugar palco da avó do rei de Davi, Ruth, né? Que era bisavó. E foi também o lugar de Maria e José, onde eles nasceram. E era conhecido como Efrata. E há anos antes, Justino viu uma caverna e construiu uma igreja ali, né? Depois, assim, por volta de 300 e poucos anos depois de Cristo, olha quantos anos se passaram, 3 séculos depois, né? O imperador Constantino, a pedido da sua mãe Helena, ela sim era verdadeiramente convertida, né? Ele construiu a igreja da Natividade. E Helena, né, ela buscava assim viajar e preservar todos os lugares por onde Jesus passou. E graças a ela que hoje existe que ainda muitas igrejas que foram construídas em locais importantes da história, foram identificados como ter acontecido ali, né? E essa igreja, né, da Natividade foi assim muito sacrificada na época dos samaritanos e depois reconstruída por Justiniano. Infelizmente, a população cristã hoje está muito assim reduzida, né, depois do domínio pelos muçulmanos. Depois a igreja entrou em decadência e somente a partir de 1760 que ela foi reparada. E hoje, gente, a igreja permanece assim no centro das tensões políticas e religiosas entre judeus e árabes. Gente, eu vivi uma verdadeira aventura para entrar e sair de Belém. Eu não fui numa excursão, né? Mas eu fui levada por uma amiga que eu fiz em Jerusalém, que é uma freira. E nós duas fomos de ônibus de Jerusalém para Belém. E na volta, simplesmente ela saiu na minha frente, eu não percebi. E eu fiquei para trás, e eu não saí, eu não conseguia sair. Eu não conseguia ler nada, porque não tem nenhuma palavra em inglês. E nenhuma outra língua. É tudo em árabe e em hebraico. E eu fiquei doida ali, né?
Gente, tem muitas aventuras. Você vai amar ler o meu livro Diário de uma Gadita. É imperdível. Se você ainda não foi para Israel, leia como assim um guia para você saber o que você vai encontrar em vários lugares. E se você já foi, leia, porque você vai se recordar dos lugares que você passou através da minha visão, das minhas experiências. Bom, eu fico assim muito feliz em estudar a Bíblia e compartilhar com você, e por ter estado nos lugares onde tudo se passou. Para mim é uma honra ter andado, sabe, por 90 dias, literalmente, sobre a Bíblia. É fantástico, sabe? A terra que emana leite e mel, que foi palco de todas essas histórias incríveis. Essa cultura, nesse povo escolhido por Deus, né? Que tem essa cultura forte. Ai, é incrível. Bom, vamos voltar para Lucas, vamos lá. Agora que eu me lembrei, quando eu estava lendo o capítulo 10, lá no versículo 20, quando Jesus estava conversando com aqueles 70 que ele tinha enviado para percorrer, né, várias cidades, né? E eles estavam regressando, e aí eles estavam muito felizes, porque os demônios haviam se submetido a eles, né? Por causa do nome de Jesus. E nesse momento, Lucas assim descreve o que Jesus disse para eles. Ei, não se alegrem porque os espíritos se submeteram a vocês, mas alegrem-se porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Olha a importância de você conhecer mais sobre assim, a cultura hebraica, né? Sabe por quê? Quando eu li isso, me fez lembrar do Ano Novo Judaico, que é chamado de Rosh Hashanah, e que eu passei na casa de um casal de judeus e mais um amigo deles que me convidaram para ir. E eles fazem várias orações, mas no Ano Novo eles fazem uma oração específica para que seus nomes tenham sejam escritos no livro da vida. E 9 dias depois, depois da virada do ano, começa o tempo da expiação e acontece o dia que é o Yom Kippur, né? Que é o dia da expiação. E tem outra oração para que as pessoas sejam seladas no livro da vida. É como se fosse para dar a ideia de que assim, a data limite, entendeu? Para fazer parte do livro de Deus. É muito importante que a gente linke a cultura deles com o que foi escrito. É por isso que eu estou assim, tão empenhada em fazer essas pesquisas para ajudar você, entendeu? E quando eu li também, no capítulo 14, no versículo 28, quando Lucas escreve análise do custo-benefício espiritual, sabe o que eu me lembrei? Vou te contar. Me lembrei do teorema de Pascal, que foi o criador do teorema matemático, né, de comparação. E isso dá para fazer uma comparação entre um ateu e um crente. Porque se o ateu, preste atenção, tá? Se o ateu não acredita em Deus, e se Deus não existe, o ateu não tem nada a perder. Tá certo, né? Porém, entretanto, se o ateu que não acredita em Deus e Deus existe, ele perde tudo. Ou seja, ele perde a vida e a oportunidade de ter a vida eterna. Esse é o custo-benefício entre o que você tem a ganhar e o que você tem a perder. Sabe? Em crer ou não crer em Deus. Esse é o custo-benefício espiritual, entendeu? Bom, o que mais? Gente, Lucas escreveu uma carta que foram divididos em 24 capítulos de puro ensinamento para você poder acompanhar, né, as falas de Jesus. Nessa minha Bíblia eu escolhi essa porque ela está toda em vermelho, as falas de Jesus. E eu tenho certeza que a sua intimidade vai estar mais estreita com Jesus, porque você precisa conhecer a fundo quem é Jesus. E Lucas nos proporciona essa aproximação, mostrando esse Deus divino, esse Deus humano que desceu e andou por Israel. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido
esse resumo da semana e que tenha ficado com muita vontade de ler as descrições extraordinárias desse homem culto, né? Porque Lucas é um homem culto. E eu peço ao Senhor que nos abençoe, que nos guarde do tempo do mal, porque as coisas estão ficando muito estreitas. Leia Lucas, e depois leia Atos, e depois leia a Bíblia toda, porque Lucas mostra que o Espírito Santo de Deus é o autor desse livro, mas ele escreveu com excelência, porque ele pesquisou muito para entregar o melhor dele. Por isso que a gente sente prazer, né, em ler Lucas. Diga para mim aqui nos comentários o que você achou desse resumo dessa semana. O que você aprendeu que ainda não sabia. Escreve aqui embaixo para eu saber, para te conhecer mais. Um beijo no seu coração. Fui, até a próxima semana. Fica ligado, hein? Vigiai e orai. Tchau.